você fez quadrinho há muito tempo. Aí depois você fez ilustração pro YouTube, fez animação pro YouTube muito tempo. Antes de ser YouTube. Antes. Antes de ser YouTube, de é ser verdade. YouTube. A minha formação mesmo é de ilustrador. Eu sou um ilustrador. Aí eu fui pra quadrinho. Você chegou a fazer grandes pra produtoras. animação. Você chegou a fazer Marvel. Sim, Você fez sim. Marvel, fez DC também, não? Wizard of the Coast. Aham. Fiz Você fez Wizard? Você fez... Mas você não fez Magic? Fiz 2 cartas Magic. Você tem carta de Magic, esse que tinha louco. contado pra Cara, ele você outra tem. vez. Eu não sabia disso. Você tem carta de Magic. Que da hora, que Do louco. Ventos Alísios. Que da hora. Da Cara, que legal. coleção. Aí você fez Wizards of the Coast. Fiz um monte de coisa. Steve Jackson Games. Fiz um monte de empresa pequena de quadrinho. Fiz cards do X-Men. Fiz Doutor Estranho. Fiz uma minissérie de ficção científica chamada Hammer of... não lembro. O Martelo do Demônio lá. Que era sobre um cometa que se choca a Terra. Muito legal, cara. Fiz muita coisa legal. E dessas milhares de coisas que você fez, porque estar na internet, no final das contas, eram se vira nos 30, depois você foi fazer stand-up, um dos primeiros Sim. stand-ups e E tudo tive mais. uma produtora, né? Durante muito tempo, Teve uma produtora produtora. de desenho animado, Animatic, storyboard, essas coisas. E tive uma escola de artes, né? Caralho, você é trabalhou a com fábrica de educação quadrinhos. também. A fábrica de Então, a quadrinhos. fábrica de quadrinhos. Eu dei aula Esse daí 15 anos, ou 17, na Pan-Americana. Aham. E depois abri minha escola. Aí você teve a escola. Que tá aberta até hoje, não? Tá, Mudou hoje ela de chama novo. Quanta. Ela Eu chama vendia... Quanta. Sim. assim, eram 2 empresas, o estúdio e a escola. Os dois chamavam Fábrica de Quadrinhos. Eu fiquei com o estúdio e com o nome. E a Aham. escola ficou com os outros caras e mudaram Eles de nome. mudaram de nome. Aí a gente... E a Quanta tá aí até hoje. Tá hoje, até hoje. Sim. E aí a gente, voltando pra aquela história que a gente tava falando antes. Então, beleza, daí você tem o podcast começa E a te... tenho só 35 anos, cara. Isso Olha que é o só, mais né? impressionante. Começou Consegui com fazer 7. tudo isso. Né? E fez 35 Tinha agora, 15 né? agora, Tinha outro 12 anos, Porra. você desenhava pra Marvel. Né? É impressionante, jovem desse Muito. jeito. Com esses cabelos sedosos muita maravilhosos. eu vivi muitas vidas. em uma Muitas só. vidas. A gente fala isso do Cleiton aqui, que já foi padeiro, pedreiro, diretor, professor. É porque é engraçado, porque não é assim, você fez uma profissão ou fez algum ofício por um tempo e parou. Eu fiz o ciclo completo, tipo, não sei nada, aprendi, batalhei e consegui publicar ou tá entre os melhores, e aí eu vou pra outra coisa. Conseguiu estar no auge das carreiras. E sair né? no auge pra outra coisa por um motivo X, assim. Agora vamos abrir escola? Vamos abrir escola, então. Bora. Pô, eu tava fazendo quadrinho pros Estados Unidos, vão publicar aqui no Brasil. Aham. Ou seja, não é muito inteligente fazer um negócio desse. Tô com uma produtora, é a maior produtora de pré-produção do Brasil. Vou fazer stand-up, dane-se. Tá aí, eu tava de saco cheio também. Trabalhar com publicidade é muito chato. Aham. Mas fiquei 15 anos com a produtora. Não, Vou fazer stand-up. Pô, aí meu show vai pra Netflix. Sim. Tô fazendo show com os maiores. E aí vem a pandemia. Putz, o que eu vou fazer? Aí, podcast. Então, assim, todos têm um ciclo. E o podcast é o único que tá ainda... não sei pra onde vai, mas os outros todos eu... Não é que eu fechei o ciclo, eu posso a qualquer momento voltar, como eu voltei a Isso. publicar quadrinhos. Mas o ciclo tá fechado. Se eu quiser falar, pô, ganhei os prêmios necessários, tive... Tem os trampos legais, os tem os trampos trampos legais e fodas. tudo. Aham. Pô, de quadrinhos eu fiz muita coisa. De ilustração, cara, capa de Veja, desenho pra placar, pôster. Fiz muita coisa, cara. Muita Você se coisa. consideraria uma pessoa inquieta? Tipo Ah, assim, com que certeza. quase não. tem suas ambições, chega lá, montou, pô, que legal, funcionou, bora cara. pra próxima, sabe? Cheio de ideias. Meus sonhos ficam mudando de lugar, é sempre assim. Porque, cara, eu não me preocupo muito com o formato, com a embalagem da parada. Tudo sou eu, assim. Aham. Eu fiz um episódio no meu aniversário com meus amigos da quinta série. Aham. Os caras foram lá e falaram, cara, esse cenário é a tua cabeça. Quem me conhece sabe que tudo que eu tô envolvido é um pouco de mim, cara. Não tem assim, vou fazer uma coisa totalmente que não é minha cara, encomendada. Aham. Faço isso, como eu fazia na Sim, publicidade. sim. Mas quando é um produto meu assinado, ele tem que ter muito a minha cara. O meu podcast é minha cara. O livro é muito a minha cara. Quem for ler, vai ver muita passagem que aconteceu comigo, ou que algum amigo me contou, ou coisa que eu tô envolvido. O quadrinho é a mesma coisa, cara. Meu avô serviu de modelo. Esse é meu avô. Ele faleceu com 99 anos, há 3 meses de fazer 100 anos, entendeu? Caraca. Então, assim, meu avô serviu de modelo, tirei muita foto dele. É baseado nele, o livro, entendeu? Então, assim, tudo é um pouco dessa veia artística, assim, cara. É sempre um artista fazendo uma parada com uma visão de empresário por trás. Mas assim, você falou desses ciclos. É. Vocês... E aí você fala que você revisitou alguns, assim. Então, eu revisitei o livro pra fazer o livro. E vou fazer e vou fazer revisitar de direto, novo, e vou revisitar o quadrinho, que é uma coisa que... Pô, Lá de trás. Lá de trás, tal. Tem alguma coisa dessas que você olha e fala assim, não, beleza, que você já consegue olhar e falar,
Ah, É o desenho. O desenho, O você acha desenho que... eu fechei o ciclo. Esse Eu não tenho já mais, era. Você eu não não tem tenho mais mais vontade de trampar, fazer um material só de que o desenho seja muito presente, porque, cara, ele toma muito tempo, Tá. muito tempo. Eu consigo escrever em qualquer lugar, eu não consigo desenhar em qualquer Entendi. lugar. Escrever, pô, eu tô com um computador, um notebook, Já era. é que eu te falei, vou pra montanha mesmo no meio do nada, cara, e vou ficar lá escrevendo. Mas assim, isso não quer dizer que você abandonou a mídia, quer dizer que você tá por trás do roteiro É. e você pensaria de novo em Não, colocar e alguém pra fazer... eu me divirto e cara, eu tenho um puta prazer de ver a arte de outra pessoa. Aham, Eu me enjoei um pouco de desenhar. tá. Eu sei o resultado possível que eu chego com um desenho. Aham. E outra pessoa, eu vou escolher um cara, não. Esse cara, ele tem um traço que eu curto pra caramba e eu não sei exatamente o que ele vai fazer. E mesmo no quadrinho você já consegue, por exemplo, eu passei por uma experiência parecida com essa, porque eu não desenho nada, nem boneco de palito. Sei. E aí quando a gente resolveu fazer o nosso quadrinho, em parceria com a Mistifório, a gente contratou uma pessoa pra É. colocar as nossas ideias no papel. Essa é a ideia. E é muito louco, pra gente foi uma experiência muito interessante, porque ao mesmo tempo em que você quer controlar aquela história, é muito legal dar liberdade pra quem tá desenhando contribuir com aquilo também. É. Porque ele enxerga aquela história de uma maneira um pouco diferente e ele vai enriquecer aquilo. Então, do mesmo jeito que a série, que você falou assim, eu tô de boa, o cara pode contribuir no desenho, você vê a mesma coisa acontecendo, assim. Vou dar um exemplo da capa. A capa do Renato Guedes, ele falou, cara, me passa um brief pra capa. Eu falei assim, cara, eu vou te passar um resumo e o projeto, toda a ideia do projeto. Aham. Eu não quero te influenciar. Primeiro, me manda ideia do que você tá pensando. Perfeito. E a partir do que você me mandar, aí eu te falo o que quer. Aham. Senão eu já falo pra ele, putz, faz Senão um você já anjo, direcionou. ou faz um demônio, ou faz um não sei o quê, sentado numa cama, não sei o quê. A partir do momento que ele escolheu um trecho que ele gostou muito, eu falei, então beleza. Aham. Então vamos fazer esse trecho. Aí Legal. você vai É. dirigindo, você vai É. dando uns toques, mas você dá essa Eu liberdade falei, faz dele, sombrio, faz dele esse- vir com a ideia base pra E funcionou. você. Mesma Ficou- coisa ficou bem da legal. fonte, a fonte de capa. Eu mandei um monte de sugestões de fontes. E não foi não foi aqui. nenhuma. Nenhuma. O cara me veio com uma mais legal, entendeu? Aham, O meu ponto era, eu queria um pouco mais com cara de livro de terror. aham. E ele me veio com que não é tão de terror e eu gostei. Sim, E tem uma, funcionou. tem uma textura É. também. que É botou um lá. verniz. Então você não se vê, você se vê até fazendo stand-up de novo. Sim, eu vou fazer. Você vai voltar a Vou fazer fazer. stand-up de novo. É uma das ideias. Vou fazer. Mas você não se vê mais ilustrando nessa maluquice. Não. Eu de- me de vejo fazendo trabalhar. uma capa, Tá. fazendo um card, Aham, fazendo alguma coisa especial pro meu material. Tá. Ou até na série. aham. Putz, Vilela, como você imagina tal coisa? Eu vou lá Aí e você vai lá, desenho, desenha. rabisco. Ou até com inteligência artificial eu agilizo muito o trabalho também. Eu faço alguma coisa e pinto por cima, dá Entendi. pra fazer. Mas fazer 400 A páginas de loucura quadrinho, de não 400 dá. páginas você não se Meu vê sonho era fazendo sempre mesmo. desenhar, sempre quis desenhar, um dia eu vou desenhar uma história do Batman. Eu vou escrever uma história do Batman, eu não vou Esquece, desenhar. você não vai desenhar mais. Você já não se vê desenhando mais. E aí a eu história entro do- no assunto que é uma coisa que ocorre muito comigo, que eu acho que você deve ter passado, que é onde é que tá a linha entre o artista e o empresário. Porque a gente é artista, a gente começa como artista, a gente é apaixonado em fazer arte, e a gente vê que a gente começa a ter que empreender a nossa arte. A gente começa a empreender, e quando você vê, você tá matando o artista, porque você tá lá pagando conta, fazendo fluxo de caixa, administrando, e quando você vê, gente, quando foi a última vez que eu desenhei? E aí você passou por algum momento de crise ou de, tipo, ou eu cuido do artista, ou eu cuido do empresário, ou eu tento criar um equilíbrio entre ambos? Você chegou a passar por esses momentos? A única vez que eu passei isso foi quando eu tinha a produtora. A produtora, assim, Deve ter te depois de cinco- consumido depois de muito, 3 né? anos, eu tive 15 pelo menos, a produtora. Depois de 3 anos eu era zero artista praticamente, assim. Era só empresário, só reunião de briefing, só cobrança da galera, faz refação, não botava mais a mão para desenhar nada e aí aquilo tava me consumindo. Porque eu via meus amigos publicando, meus amigos, eles continuaram a carreira deles, né? Eles Sim. continuaram publicando nos Estados Unidos, continuaram fazendo trabalho autoral e eu falei, cara, vou juntar uma grana suficiente, comprar minha casa, comprar um carro, guardar uma graninha e vou voltar a ser artista. E foi isso que eu fiz. Por isso Tá. que eu fui pro stand-up, fui voltar a fazer quadrinhos e tal, porque aquilo me consumia muito, cara. Ou seja, eram ciclos, né? Tipo, agora meu lado empresário tá mais forte, mas vai ter um momento que o meu lado artista vai estar mais forte, e aí Eu sempre começo o lado artista, ele formata, faz a coisa acontecer, e aí vem o empresário transformar aquilo numa coisa rentável, né? Uhum. Mesmo o podcast, o empresário entrou depois, porque nem tinha como empresário entrar no começo, né? Era só vamos fazer e ver o que dá, né? Sim. E você tem alguns projetos futuros, além do podcast, coisas que você tem plano para fazer ainda nessa sua inquietude? Tem uns formatos que eu queria fazer muito.
um game show, eu vou fazer ano que vem, fazer uns programas de auditório. A série, o audiovisual é uma coisa que eu não vejo a hora de voltar, cara. É série, filme, fazer essas paradas. Uhum. E tudo criando mundos, né? Criando histórias. Essa é a, cara, de todas as coisas que eu faço, a coisa que mais me dá prazer e a mais difícil é escrever. É a coisa que mais me dá prazer. Quando eu sento e entro naquele fluxo de ideias, de passaram 3 horas e eu escrevi. Uma imersão, É uma né? imersão que depois que termina, você fala, cara, o que aconteceu aqui? Parece até que é uma coisa sobrenatural, que você depois vai ler as páginas e fala, cara, que legal. E depois você gosta do que escreveu? É. Porque o grande problema, a meu ver, é assim: você escreve no dia, você fala, porra, ficou legal isso aqui. Aí você vai reler daqui 3 dias e você olha Mas e fala. é normal também. Tava mais legal o mais 3 dias legal, atrás. O mais legal é quando passa 3 dias você lê, pô, ficou legal isso aqui. Aí você tem certeza que funcionou. Mas é importante dar esse tempo de Né, descompressão. muito, né? muito. Porque senão você não enxerga mais, né? Quando eu tava na pegada do livro mesmo, acho que foi 2019, ou 2018, peguei pra valer, eu tinha uma rotina, assim, eu tinha que acordava bem cedo e tinha um número de palavras por dia. Ah, E aí não você tem colocava... se tá bom, se tá mal, você Tá. tem que escrever. Tá ficando uma merda, você tá achando uma merda, escreve, cara. No outro dia você Bate a lê meta. e reescreve. E é mais fácil reescrever do que ter o papel Muito em branco, mais, né? muito mais. É. E vale a pena, cara, você escrever mesmo que você não tá gostando, mesmo que não tá bom, vale a pena. Porque no Pelo outro menos dia você conserta. estrutura, né? Não, porque você pega aquele ritmo. Você fala, cara, eu escrevi as páginas, eu cumpri minha meta. No outro dia você tem que cumprir a meta de novo e assim vai. E o livro vai dizendo, senão você sempre tá, puta, sempre pode estar melhor, sempre. E, Aí e você vai esquecendo. Eu acho que mesmo escrevendo, mas não ficando bom, pelo menos é uma faca que está sendo afiada. É. E Você tá tá se empurrando, afiando, e você você tá tá se empurrando afiando. a história pra frente. Tá né? ali na cabeça, tá ali na cabeça. Então você tá se afiando. Então, E você tem uma pressa muito grande de chegar em certos momentos do livro. Você sabe que tem uns momentos que você luta, morte ou alguma coisa muito legal, você fala, cara, não vejo a hora de... E tem partes chatas, tem parte de conversa, parte que não sei o que você... Cara, você quer... Só que essas partes são as que você mais precisa trabalhar. Prestar Porque atenção. prestar atenção. A história tá indo pra frente. Tem cada capítulo, ou cada pedaço da história é meio que um triângulo ao contrário, né, cara? Ela começa grande, a cena, e ela vai afunilando até pra uma coisa muito específica que tem um gancho pro próximo capítulo. Então, a ideia sempre é entrar muito tarde na cena e sair cedo, assim. Então, se você tem toda um casal tá indo jantar, você não precisa pegar desde ele abrindo a porta do carro, ela entrando, não sei o quê. Se a cena acontece mesmo numa discussão do restaurante, você já começa direto na discussão. Joga tudo fora antes. E essa discussão ela vai afunilando para a última frase ser uma frase de impacto. Só que você não vai mostrar nem a reação do que acontece depois, porque, porra, aquilo lá já é outro capítulo. Então você terminou no auge, você terminou naquele afunilamento, você fala, caralho! Agora no outro capítulo que vai rolar outra parada, entendeu? Então, assim, cada capítulo é meio que um livro também. Começo, meio e fim, deixar gancho. Cara, mas é difícil isso, hein? É difícil. É uma difícil técnica. elaborar técnica. essas coisas dessa forma, né? Porque Mas eu planejo muito o livro antes nem todo capítulo você vai... Sei lá, a impressão que dá é que nem todo capítulo você vai ter como fazer isso. Porque Mas tem, cara. alguma parte da história você vai dizer, puta, nesse aqui eu vou ter que fazer diferente, porque senão não juntam com o outro. Mas aí você corta essa parte. Aí você percebe que essa parte não precisava ter. Se ela não tem um gancho, se não tem uma coisa forte, se ela não avança mesmo a história, putz, corta. Eu cortei uns 3 capítulos por causa disso. Era um capítulo que eu gostava muito, era coisas que dava muita informação, mas falo, cara, se eu tirar esse capítulo não vai fazer falta nenhuma. Eu tirei 15% do livro, assim, depois que ele estava pronto. Que eu relia e falava, cara, precisa mesmo ter essa parte? Tinha toda uma questão de tarô, de explicação de carta tarô, que eu falei, cara, isso é só uma punhetação. É só porque eu queria fazer uma relação das cartas tarô com os personagens. Não avança em nada. Aí tirei, cara. E você foi mudando o enredo durante a história, não? Então, existe... Você tinha um começo, meio e fim que não tinha como mexer? Não, eu tenho mais do que isso. Eu tenho 2 tipos de escritores, né? Não sei se é o J.J. Martin ou se é o Stephen King que fala que existe o escritor jardineiro e o escritor arquiteto, né?
O jardineiro é aquele que planta uma árvore, você sabe que a árvore você plantou. É uma goiabeira, ela vai dar goiaba. Só que não sabe o tamanho da goiaba, quantas goiabas vão Quanto ter. tempo vai demorar pra Exato. goiaba? Você vai lá, você vai podando aqui, podando ali, você vai controlando a árvore, mas você não sabe quanto tempo vai demorar e tudo mais. O Stephen King é assim, ele falou que começa um livro, ele não sabe como vai terminar. Eu não consigo fazer assim. Eu sou arquiteto. O arquiteto é um cara que você planeja a casa, você sabe quantos quartos vão ter, quantos banheiros, qual o tamanho de cada quarto. Quantos tijolos vai usar? Exatamente, você faz todo o cálculo. Eu sou arquiteto. A única diferença é que eu sou um arquiteto não tão bom. Eu planejo a casa e depois falo, cara, devia ter feito mais um banheiro. Pus encanamento. Ah, não. Ai, Faltou cara. uma janela aqui. É, o E sol aqui, não tá batendo no corredor. E aqui, como é que encaixa E privado aí chega aqui? no meio da história e eu falo, cara, Pera aí. tá um caos aqui. Esse então. personagem tinha que ter morrido e não morreu. Por que ele não morreu? Aí eu tenho que voltar e Então, fazer é umas isso, coisas. é isso que eu ia perguntar, porque essas coisas, né? Que nem o Ruas estava falando sobre elaborar o jogo, como foi difícil, porque o jogo tem que funcionar, e ele funcionar requer Sim. 475 mil testes, porque senão você não sabe, né? Tipo, puta, essa carta aqui ela é muito apelona, essa aqui dá um nó e não funciona, essa aqui não faz diferença nenhuma, sabe, tipo, essa daqui torna o jogo muito injusto. Né? Então você tem que ficar pensando muito nessas coisas. E no livro é a mesma coisa. Você não pode. É. Assim, eu tô dando o suficiente pro leitor chegar a conclusões e ao mesmo tempo eu tô enganando ele, porque eu não quero que ele adivinhe o Sim. meu próximo passo. Sim. Eu tenho que dar pistas e ao mesmo tempo ele tem que ser enganado. Eu tô fazendo isso? Tá muito óbvio É. e só eu tô achando que eu tô enganando Tá alguém. muito óbvio ou pior. Tá tão absurdo que quando chegar eu falar, Os o cara cara- inventou esse negócio, não tinha como sair isso, Não tinha entendeu? como sair. Ela tem que ser justa, o final Não, tem e que ser o justo. e o que eu fico pensando é o seguinte: você teve uma ótima ideia, sei lá, com 2/3 do livro. Você, no meio do segundo terço do livro, você. Cara, que boa ideia. Aí você fala, vou colocar aqui. Aí, puta, eu vou ter que voltar então, e esse mexer tipo de uma coisa não dá pra caralhada de fazer. coisa. O planejamento geral do livro ele já tá todo pronto. O que muda é um personagem que era pra morrer, não morreu. É uma cena que você tira, acrescenta outra. Mas a linha dorsal do livro não dá pra mudar muito, não, no meu esquema. E eu fico pensando, por exemplo, o Martin. É que no caso do Martin é complicado porque ele criou um universo. É. E esse universo tem 485 mil personagens. Pô, né? e Então aí é história personagem absurda. demais. E eu lembro dele falando que os livros que ele ia soltando, ele mandava pro fandom. É. Porque ele falava assim. Fazia beta teste. Eu não lembro se É. o olho da pessoa é cinza, se é azul, se é... Ele não lembrava se a pessoa. Às vezes nem se já tinha morrido ou não. É. E ele falava. Aí ele escrevia, mandava eles, o George. Talzinho Seguinte, já morreu no... Esse aqui já morreu. Olha, esse aqui, a última vez que ele apareceu, ele tava no norte da ilha. Não tem Agora ele como. apareceu aqui no meio do não sei o quê. Aí Olha ele, aqui, velho. então aí ele incluía um capítulo explicando a viagem do cara até lá, ou ele cortava o personagem daqui e mandava pra lá, porque ele não tinha, ou... Ele é outro cara que também vai escrevendo. Ele não é arquiteto. É o jardineiro. É o né? jardineiro, cara. O E é jardineiro por isso que ele tá Jesus. com tanta dificuldade de fechar a saga Ele não dele. vai fechar, né? Tem um autor que tá muito famoso agora nessa história de ir escrevendo, que é o Brandon Sanderson. Não sei se você sabe quem é. Mas ele é arquiteto, viu? Ele é arquiteto total. Mano, ele E cara... ele escreve numa quantidade, É cara. absurdo. Ela fala a Luiz diferença Brandon do Sanderson. jardineiro e O do jardineiro, arquiteto. ele é O arquiteto, jardineiro ele é constrói Jesus. mundo. É, o jardineiro é Jesus. Ele, cara, eu já assisti várias palestras dele. Who tem the na hell is internet. this cara? Cara, é assim, ó, tem... Sabe, eu vou te explicar... Como chama o cara do It, o autor que eu esqueci o nome agora? Stephen King. Sabe o Stephen King? É. Imagina um cara que escreve a mesma quantidade que o Stephen King escreve, só que fantasia. Esse é o Brandon Sanderson. E uns livros, uns Quais são os calhamaços. livros dele? Ele tem um... É muito. Ele escreve muita aventura pra adolescente Isso. e muita fantasia muita pesada. fantasia. Ele tem uma assim, série que chama agora... Alguma coisa do rei. Eu tô lendo, pior que eu tô lendo e não lembro. Eu Você li não um lembra o livro nome? só Não dele. né? lembro. Nossa, dá uns nomes muito legais, então, hein? Isso, é ótimo. É que ele escreve uns livros de 1.500 páginas, mas ele é É. arquiteto total. Ele, Então, ele- porque assim, teve um livro que eu comecei a escrever e abandonei. Não abandonei Mas dizendo romance que, ou que vou técnico? desistir. Não vou desistir do Mas livro. é romance. É como se fosse um romance. Né? É como se fosse. É ficção e é como se fosse um romance. Mas eu nunca soube se eu tinha talento pra isso ou não. E aí, em determinado ponto, eu comecei a achar que tava muito ruim. E aí eu mandava pra algumas pessoas, o pessoal. Só que é foda, você manda pra pessoa. Se você não tá mandando pra alguém especializado, a pessoa vai olhar e fala assim: ah, eu gosto do Pirula. É uma merda. Aí eu mandei pra uma pessoa especializada, o que ela falou pra mim foi assim: ó, você tem que escolher um estilo.
Porque você tem estilos diferentes. E às vezes acontecia isso. Como eu não tinha esse planejamento, eu acordava num dia, falava, vou escrever desse jeito. E eu não percebia que eu mudava. Eu não percebia na minha cabeça. Só depois que ela chegou e falou assim, cara, dá uma lida, vê isso aqui. É verdade, você tem razão. Eu falei assim, então, você tem aqui um jeito de escrever, aqui um jeito de escrever. Você tem que padronizar. Só que o problema é que eu não mudo conscientemente, né? Tipo, eu dependo do dia que eu acordei e da maneira que eu escrevo. Aí eu falei, eu vou deixar pra depois. Isso daqui eu ainda não tô pronto pra isso. E o foda é isso, é que... Mas eu senti isso, cara. Pra escrever o livro eu demorei um tempo porque eu não tava pronto. Eu escrevi esse livro, sei lá, em 2003, vai. Eu escrevi o livro Jogo Kenpo e coloquei na gaveta, porque eu sabia que não tava bom. E hoje não tem nada a ver com aquele livro. Mas eu escrevi. Realmente não tava bom. Mas quando Não. você leu de novo, você pegou o material, você percebeu que era ruim. É. Você teve essa consciência Sim, de sim. que você E fez. aqui- não Mas era bom. eu sou da opinião que escreve. É melhor termina. escrever do que... Cara, É o que o Neil Gaiman fala. Mesmo ruim. Termina as coisas. É, porque senão você nunca vai saber se é bom. E- Você sempre vai ficar com aquela sensação, não, esse negócio é bom. Se eu Não, terminasse, E o que eu ia falar sobre isso é porque, escrevi assim, 300 páginas. olha o ficou uma merda. resultado dessa disciplina. Porque 700 páginas. tem muito artista que não termina seus projetos, porque começa, para... Não, Você aí sempre vai ter uma ideia passa melhor, uns cara. meses, aí tem uma ideia melhor, e aí quando vê se tá cheio de filho, eu estou fazendo uma metáfora com as ideias, né? Sim. E depois não sabe como é que cuida, morre todo mundo, porque você não consegue alimentar tenho todo uma- mundo. Então, essa disciplina pro É artista que é, eu tenho um muito problema difícil. de coisa inacabada, me consome. Eu Então tenho esse isso também. quadrinho, cara, ninguém tava me cobrando. Eu E não era quantos famoso anos, suficiente pra galera. quantos anos seu Você não fígado re- foi Você destruído? não recebia e-mail todo dia da galera falando então, cadê o vendeu quadrinho? super pouco na época, eu não era conhecido nem nada. Quanto- Então assim, não tinha gente me cobrando, era eu me cobrando. Cara, eu tenho que terminar essa história, cara. Quantos anos você ficou corroendo, você ficou gastando o fígado, porque você ficava olhando pra aquilo e não acabou. Só pra não eu explicar acabou. que o Fábio me falou, o Brandon Sanderson, a principal série dele chama Caminho dos Reis. E o Brandon Sanderson é um psicopata porque ele tem um universo chamado Cosmere e tudo, que você falou que tudo Tá se tudo passa interligado? no mesmo universo, o dele tá tudo interligado. E aí ele tem personagens, eu já li alguns Se desses... não me engano, ele foi escolhido pela família pra terminar o Roda do Tempo. aquela Isso, é série, não exatamente isso. E aí você tá lendo assim, de repente aparece um personagem e você fala, cara, mas esse cara tava lá no outro mundo Não, e ele ele é vai insano, ligando. cara, é E insano. você tava falando que você já viu palestras dele que ele vai Tem falando na internet, sobre isso, né? você vê palestra de 3 horas dele, ele falando sobre personagem, sobre fantasia. Cara, eu estudei muito com as palestras dele pra escrever Então, esse livro. Isso eu ia perguntar. Você escreveu em 2003 o protótipo desse livro que você falou que tava uma bosta. É. Agora, você escreveu uma coisa que você enxerga como sendo boa. Sim, sim, cara. Então, Uma coisa que eu leria o que mudou no Vilela que você acha que permitiu isso? é a habilidade de escrever mesmo, assim. Porque É músculo. é que nem o desenho em quadrinho, a história em quadrinho. Antes, teve uma época que eu não sabia fazer história em quadrinho, aí eu aprendi a fazer. E não é Mas assim. você treinou como? Escrevendo. Escrevendo. Mas então, quem te fala... então, entre o primeiro livro, que era uma bosta, e esse, teve várias outras Cara, versões. você escreve então, no meio do histórias caminho. curtas, você escreve crônica, você escreve. Eu escrevi muito história em quadrinho, mas basicamente você aprende com gente que sabe. Pô, cara, eu assisti muita masterclass. Fala, cara, como que faz? Como que o cara. Eu quero Como ver. o Neil Gaiman escreve o que ele escreve. O Neil Gaiman, o cara que fez o Código da Vinci, a Masterclass. Como que é? Abre o computador, eu Esse quero cara é ver. um fé da puta. Esse cara é bom. Esse cara é um fé da puta, Dan Brown. É. Ele é fé da puta. De virada de. Ele faz Ele é um você virar turn a page página. do É um caralho. turn page. Mas o que eu quero não é só o cara falando, que nem eu tô falando aqui. Sim. Eu queria abrir, que o cara abra o computador e fala, ó, eu divido o capítulo assim, eu faço assim, minha estrutura é assim. E isso foi para mim a melhor coisa do mundo. Eu falei, cara, como que é a estrutura? O cara coloca aqueles papeizinhos coloridos na parede, ou ele escreve não sei o quê. Aí eu fiquei tentando imitar o jeito desses caras e eu criei o meu jeito. Eu tentei com quadro Você de chegou a tentar cortiça, com fiz lá na minha, post-it. durante até um pouco tempo tinha meu livro estava quase inteiro com esses post-its de coloridos. Só que aí eu Quem vi fazia que isso era Pixar, né? De mas aí eu vi que pra mim não funcionava muito. Aí eu achei o formato legal pra mim, que são linhas coloridas, cada cor é um plot. No caso desse daqui, que eram 4 personagens principais, cada cor era um personagem principal. Então eu conseguia ver se eles estavam espalhados certinho no livro, se eu tinha que mudar a ordem de um pro outro. Como assim? Imagina assim, o começo do livro é o Marcel, o personagem, um dos personagens principais, ele trabalha numa comic shop para fazer
tá começando a fazer stand-up à noite. Ele é um cara iniciante. Então, pra pagar as contas, ele tá numa comic shop de um amigo dele. Então, começa a cena. Aliás, começa a cena. A primeira cena é esse mesmo cara, todo ensanguentado, com uma roupa de gala, com uma arma na cabeça e fazendo uma contagem. E ele atira, e ele faz roleta russa e atira e apaga. Aí volta 6 horas antes, ele nessa loja trabalhando com um amigo, pede pra sair mais cedo, porque tem um show à noite, o cara fica puto, não sei o quê. E é toda a trajetória dele indo até o show, pegando o metrô, um velho passa, olha pra ele, começa a falar numa língua estranha, ele não entende, o cara vai embora, ele fala, pô, que porra é essa? E o cara deixou, nesse meio tempo, uma mochila com 8 objetos estranhos lá dentro. Aí ele vai lá pro negócio do show e aí as coisas vão acontecendo. Ele vai pro banheiro, pede pros caras sortearem qual é a ordem de quem vai fazer show primeiro. Ninguém quer abrir um show de comédia. O primeiro sempre se ferra, então ele não quer ser o primeiro, ninguém quer ser. Vão sortear e fala, vou cagar, mas não, né? Ele queria, na verdade, ver o que tinha dentro da mochila. Tem uma arma, tem uma máscara, tem um jogo de liga os pontos, tem não sei o quê. Só que ele se pega prestando atenção na porta do banheiro de barzinho de comédia, qualquer banheiro de homem, você sabe. Chupa meu pau, tem desenho de não sei o quê, liga pra não sei aonde. Só que no meio tava liga os pontos, assim, escrito com uma tinta um pouco mais forte, e uma linha que sai da porta do banheiro e vai pro azulejo. E aí ele vai acompanhando aquilo lá, que tava o 1 lá, né, o pontinho 1, o 2 é na torneira, ele lava a mão, a linha continua no clube de comédia, sai e para exatamente na mesa do lado do palco, que é uma mesa só para convidados, e ele para numa cadeira vazia, onde sentaria uma garota que ele tava afim, que pediu um ingresso para ele no Facebook, e ele liberou lá, ó, tem um VIP para você, se chama Beatriz, vou deixar seu nome na portaria, na entrada, é só você entrar, só que ela não foi. E aí, no que ele tá nessa viajando, fala, pô, a linha termina do nada? Ah, beleza. Chamou ele pro palco, ele começa a fazer os 15 minutos dele de comédia, de piada. Ele vê a mina entrando, ele reconhece a mina entrando, fazendo tipo, desculpa, cheguei atrasada, ela meio que derrubando as cadeiras, e senta exatamente na cadeira onde terminava a linha. Ela tira a blusa, qual a estampa que tem na camiseta dela? O número 3. Aí ele se atrapalha todo e fala, que porra é essa, cara? Aí ele continua fazendo show e tal, mas meio assim, não entendendo nada. Ela fica pouquíssimo tempo no show, ela recebe alguma mensagem no celular que ela fica meio aterrorizada. Ela pega um guardanapo, escreve um negócio pra ele, fala que tem que sair, ela sai no gás. Ele acelera o show, porque ele ainda tinha uns 6, 7 minutos de show, ele faz uns 3 minutos correndo pra tentar pegar lá no final. Quando ele sai, a mina já foi embora. Ele vai ver no guardanapo, tem uma mensagem enigmática, só falando assim, se quiser viver, e tem um quadrado, tem uns símbolos lá, ele não entende nada. E aí a história começa a desenvolver. Ele fica lá do lado de fora do Comedy Club, um amigo dele sai, terminou o show, ele fala, cara, que porra é essa? Você saiu de lá, nem terminou seu show. Ah, cara, aí ele conta tudo o que aconteceu. Aí ele se liga, pô, é uma pegadinha, né, cara? Você tem um canal de YouTube de pegadinha, o velho você contratou, a menina você contratou, você fala, cara, não sei do que você tá falando. Aí ele explica do jogo do Liga os Pontos, ele fala, cara, ó, aqui é o número que você foi sorteado, é o número 4. Fala, que porra é essa, cara? Vamos procurar o número 5 agora. Eles começam a procurar até que tem um Uber estacionado perto deles que tá, a placa é 005. O amigo dele vai lá, toca no vidro, bate no vidro, o cara fala, você que é o Marcel, que é o nome do personagem. E aí a história vai se desenvolvendo. Ele entende que tá num jogo, Sim. que ele tá e ele é obrigado a jogar esse jogo, você vai entender por que ele é obrigado a jogar esse jogo, e ele começa a entender que ele tem que, é o 5, o Tem que 6, achar nos números. e ele tá jogando com outra pessoa e que a vida dele tá em jogo, e a vida de muitas pessoas. E esse cara tá sempre na frente dele, e ele tem que chegar nos pontos antes da outra pessoa. E aí você vai entendendo que várias pessoas no mundo estão jogando jogos sabendo ou não. Sim. E tem um grande jogo que manda em todos os jogos, que é o Jogo em Pô, que é o papel, pé de tesoura. Todos nós, a gente ou é ou papel, ou pedra, ou tesoura. A gente nasceu um e pode morrer outro. Papel somos nós, a gente muda a realidade através de ideias. Matemático, um jornalista, um escritor, e eles mudam através de ideias. A gente convence as pessoas através de ideias. Tem a pedra, que é a grande massa da população, eles mudam a realidade porque são muitos. E tem a tesoura, que é o poder político, econômico e religioso. E aí funciona que nem o jogo, né? Papel embrulha pedra. A gente convence uma massa a fazer uma mudança. Pedra quebra tesoura. Uma massa enfurecida derruba um governo, pode começar ou terminar uma religião, começa ou termina uma forma de troca de moeda, ou seja lá o que for. Tesoura corta papel. Se estiver incomodando alguém, você pode ser morto, pode ser preso, pode ser excomungado, entendeu? Pode ficar pobre. Então esse é o grande mecanismo que funciona tudo. Só que isso esse lance do papel, pé, tesoura,
tá em todos os personagens. E o grande lance é os personagens entenderem qual que é o papel deles no mundo, ou se ele mudou, se ele tá mudando, porque isso vai influenciar até como ele vence um outro Sim. oponente, se ele é papel, o outro é tesoura, só que o outro as armas que ele vai usar, ou as artimanhas, vai depender do que o outro. Se eu tô jogando com ele e eu sou papel e ele é tesoura, eu tenho que tomar cuidado, porque Aham. ele pode me cortar, eu tô em posição. Agora, se você é pedra e tudo Você mais, tem que procurar entendeu? uma pedra pra te ajudar. sei lá, Exatamente, um rolê tem assim. várias. Então, cada livro é em cima de um passatempo. O primeiro Tá, é Liga os é o Liga Pontos. os Pontos, O depois segundo, ele termina o livro, é uma história totalmente fechada, esse primeiro. E o segundo começa exatamente onde termina o primeiro, que é Jogo dos 7 Erros, que aí é isso. Tem 7 erros que tem que ser encontrados. Mas pro daí cara. com outro personagem Essa é uma ou a boa ideia é ideia. continuar Alguns mesmo? personagens, e entra uma porrada de personagem novo. Mas alguns personagens eles se mantêm. Mas Cada é- um mas- vai ser um jogo coisa. Aí É, tem o outro que é o jogo aqui- da véia. É o jogo da velha. Aí são os personagens principais têm os seus jogos. Aqui a Liga dos Pontos tem esses 4 personagens. 2 deles estão jogando o Liga dos Pontos. Na segunda história, que é Jogo dos 7 Erros, são outros personagens que são os principais que estão jogando o Jogo dos 7 Erros. E assim vai. E o último livro é o Jogo Quem Pô. Mas a história do Joaquim Pô você já tinha bolado lá em 2003. Essa Sim, estrutura sim. básica... Não, a estrutura toda eu já você bolei já lá. tem antes. desde- Eu mas aí- adorei a analogia. Mas do aí você Joaquim tava Pô. falando da questão das cores diferentes e tal. É pra Cada personagem tempo é de uma tela cor. dos personagens, é isso? Tipo, Pra eu não privilegiar. Porque às vezes você. Por exemplo, nesse livro eu gosto muito do Pedra, que é um dos personagens que ele é um assassino serial. Aham. Ele vai ganhando muita força durante o livro. E você, como autor, vai se Como, apaixonando eu por posso, ele. de repente, colocar muito capítulo com ele ou ficar inventando muita coisa. Então, eu vejo lá, falo, pô, tem muito pedra aqui, vou Ah, Mas afastar. daí você vê o entendi. magro. É, Você é. pega, afasta Você o vê seu lá e texto... cara, eu vejo lá, tem muito amarelo, tem muito verde, tem muito azul. E aí, Você não tá nem vendo o que você tá dá o escrito, zoom mínimo, basicamente. Você dá você um... dá um zoom mínimo ali, tipo... que é o que o pessoal faz no quadro de cortiça também. Você vê as cores também, você vê, não vou trocar. E eu sempre, nesse livro, eu usei a estratégia de, é um narrador em terceira pessoa, Tá. mas é a visão de cada personagem. Uhum. Então, você vai ver a mesma Eu cena, às gosto vezes, disso, é. na visão do Pedra, na visão do Marcel, da Beatriz e do Caliel, que são Tá. os 4 personagens. E os vilões, o vilão, ora você acha que é um, ora você acha que é outro. Sempre tem Dependendo esse... do ponto de vista que você tá vendo, você vai e mudar no o- final você vai ver mesmo. Quem é vilão vai depender do seu ponto de vista Aham. também. Porque tá todo mundo meio que brigando o mundo tá meio mofando. O mundo tá indo pra um caminho meio inevitável que vai acabar. E todo mundo quer evitar isso de alguma forma.